Uma boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando você que está aqui presente e você que futuramente estará nos assistindo aí, mais uma aula. E hoje nós vamos começar o módulo falando sobre gestão da emoção. O que será que é isso? Falamos um pouquinho no Conhecendo a Mente, o funcionamento da mente. Nós tratamos aqui algumas coisas, acabamos esbarrando nesse tema que é tão vasto, e eu já quero de antemão indicar aqui para vocês o livro do Dr. Augusto Cury, tá? E é o livro sobre gestão da emoção. O nome do livro é Gestão da Emoção, Crescendo com a Crise. A editora é a Benvirá, Augusto Cury. Então, e muitas coisas, livro todo rabiscado aqui. Então, o carro-chefe aqui do nosso estudo é esse material didático. E tivemos 40 e poucos minutos aí conversando na última aula, durou cerca de 50 minutos a aula, e depois nós tivemos alguns depoimentos, e as pessoas acabaram narrando, comentando como é que foi para eles o curso do Conhecendo a Mente. E tivemos bastante pessoas ali no grupo também se manifestando. De antemão, eu quero agradecer a todos, foi de grande valia. O que nós vamos ver agora são cerca de 29 técnicas, porém, algumas técnicas, elas são mais demoradas e pode ser que nessas técnicas nós fiquemos uma ou duas aulas, no mínimo uma aula aí em cada técnica, mas existem técnicas também que dá para nós vermos 2, 3 ou 4 técnicas. Hoje é apenas um bate-papo, onde eu vou aqui dar uma introdução do que vem a ser a gestão da emoção, e em seguida nós vamos, na semana que vem, aí eu vou entrar já com as técnicas, que é a TGE, Técnica de Gestão da Emoção. Guarde esse nome, TGE, Técnica de Gestão da Emoção. Partindo aqui para a nossa aula, não poderíamos deixar de solicitar aqui a sabedoria desse ilustre doutor, cientista, Augusto Cury, onde ele diz que muitos amam o perfume das flores, contudo, não têm coragem nem habilidade para sujar as mãos para cultivá-las. Isso é uma realidade. As pessoas hoje, e aí que tem que tomar cuidado, porque muitos espertalhões estão aí justamente para ludibriar, que é a mesma coisa que enganar, as pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós vivemos no século XXI, é o século do imediatismo. E por ser o século do imediatismo, as pessoas estão perdendo a paciência. É a coisa mais sensata de se falar, a coisa mais certa de se falar. As pessoas não têm paciência. Por isso que eu trouxe essa fala que se encontra nesse livro, a fala do Dr. Augusto Cury, que está aqui na página de número 9 do seu livro, onde ele está afirmando que, infelizmente, as pessoas não têm coragem nem habilidade para sujar as mãos para cultivar o perfume das flores. As pessoas querem tudo pronto. E é por isso que nós temos aí uma enxurrada de falcatruas até mesmo dentro de igrejas. E quem não se lembra, não apenas dentro de igrejas, mas tantas coisas, pessoas que querem enriquecer fácil, pessoas que entram em pirâmides e por aí vai. Então, nós devemos tomar
muito cuidado, porque a paciência é um fruto muito amargo, porque pela espera, as pessoas, como eu já estou afirmando, não têm paciência. Então, você precisa tomar cuidado. Tomar cuidado com o imediatismo das coisas. Agora tem uma onda de eu profetizo, eu declaro. Então, tome muito cuidado para você não ficar firmado em falas sobre falas humanas. E com isso você vai se frustrar, se machucar, colocar culpa em pessoas que não têm por que receber a culpa. Então, só tome cuidado com isso. Entrando aqui no nosso estudo, o que será, então, o que seria a emoção? Você tem em mente por que vem a ser emoção? O doutor Augusto Cury define que, no seu livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, nas páginas 33 e 34, ele define como a emoção é um campo de energia em contínuo estado de transformação. Guarde isso, transformação. Então, a nossa emoção está sempre em transformação. E nós produzimos centenas de emoções diárias. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser presa fácil da nossa emoção. E aqui, já vale destacar que essa emoção, elas se organizam, se desorganizam e se reorganizam num processo contínuo inevitável. Por isso que tem muitas pessoas que uma hora está bem, no mesmo instante está mal, numa hora está contando piada, no outro instante está nervoso, uma hora está assoviando, na outra hora está choramingando, porque nós somos esse turbilhão de emoção. Isso tem que ficar muito bem claro na sua mente. O ideal seria que o círculo de transformação da emoção conseguisse uma trajetória prazerosa. O que é isso? Que um sentimento de alegria se transformasse num sentimento de paz. E que transformasse numa reação de amor, que se transformasse numa experiência contemplativa. O que o doutor quer dizer aqui? Que tudo na nossa vida tinha que ser prazeroso, tinha que gerar paz, tinha que gerar transformação e experiências contemplativas. Mas por eu não saber treinar a minha emoção, por eu não saber lidar com a minha emoção, eu acabo, então, cometendo muitas falhas. Para a semana que vem, pode ser que eu fale sobre isso, porque nós saímos de um estágio onde nós estamos totalmente dominados, no sentido de emocionalmente, e de repente você vê aquela pessoa gritando, falando palavrão, vociferando, em segundos. Porque as pessoas hoje, por não saberem lidar com as suas emoções, gera-se nelas gatilhos. Está para chegar aqui para mim um livro chamado Sobre Gatilhos Mentais, que eu quero ler e quero absorver o máximo sobre isso, gatilhos mentais. E aonde esses gatilhos faz com que as pessoas percam até mesmo, como diz aí as pessoas, os nortistas, as estribeiras. Como eu ensinei no Conhecendo a Mente, quando chega uma informação para você, isso tem que ser falado, ainda que você fale de novo, tem que ser falado para que entre na sua mente. Quando chega uma informação para você, você tem 5 segundos
para usar a técnica DCD, duvidar, criticar, determinar, para você não explodir, para você não tomar um caminho que não é legal. Mas caso a informação chegue e você precise tomar uma atitude, você tem que tomar cuidado, porque nos 30 segundos que você vai precisar tomar essa atitude, é onde você pode cair numa armadilha. E você sair do Homo sapiens para o Homo bios. O Homo sapiens é aquele do diálogo. É aquele aonde nós nos conseguimos ali nos desenvolver como ser humano, conversar com as pessoas, nos relacionarmos. É o homem sapiens. Agora, o homo bios é aquele que ele se transforma literalmente num bicho, se assim posso dizer, num animal feroz. E são esses 30 segundos, então, que você precisa tomar cuidado. Então, essa emoção, ela vai se organizar, ela vai se desorganizar, ela vai se reorganizar. E esse processo é inevitável. Se você está no trabalho, se você está onde quer que esteja, principalmente lidando com pessoas, e uma coisa que você precisa entender é que nós estamos saindo da era da inteligência emocional para entrar na era da gestão da emoção. Que se você sabe se relacionar, então você é uma pessoa que vai se dar bem com as demais. Então, eu preciso tomar cuidado. Eu tenho que ter a minha emoção ali, com as técnicas que o doutor Augusto Cury me ensinou, que eu vou passar para vocês, é onde você vai tentar fazer com que a sua vida seja saudável. E para você ter uma ideia, o ideal seria que o ciclo de transformação de emoção, então, fosse um ciclo onde existisse harmonia. Só que o que ocorre? Que a vida de cada ser humano é que a alegria se converte muitas vezes em ansiedade, o prazer em irritabilidade e as emoções se alteram. E nós temos pessoas assim, nós convivemos com pessoas assim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se uma pessoa te distrata, ela está usando o Homo bios, e você precisa usar o Homo sapiens. Então, você vai fazer lá a técnica do DCD, os 5 segundos, refletir, pensar nos próximos 30 segundos, e então, com muita calma, você responde. Como eu ensinei sobre conhecendo a mente, muitas vezes a melhor resposta será o silêncio. Isso você precisa estar muito atento. Outra coisa também, não é possível para a natureza humana ter uma emoção continuamente prazerosa, porque os psicólogos pensam sobre esse equilíbrio emocional, e não tem como ter esse equilíbrio. A emoção, ela vai passar por inevitáveis ciclos diários. É o que ensina o criador desse universo chamado gestão da emoção, o doutor Augusto Cury. Eu preciso, então, eu vou usar uma linguagem muito simples aqui. Você precisa se domar. Se você sabe que vai explodir em determinadas situações, você tem que fazer o quê? Fugir delas. Fugir no sentido de se resguardar. Mas se você está diante de um chefe que está ali, explodiu, está nervoso, o que você tem que fazer? Você precisa manter a calma. Porque uma coisa que a gestão da emoção trata é, quando uma pessoa fala alto, se você tem o controle emocional, você vai falar o mais baixo possível. E é assim que nós vamos
tratar com essas pessoas. E, infelizmente, nós não temos como ter uma emoção continuamente prazerosa, porque, como eu já estou falando, nós somos seres humanos, e como seres humanos vamos achar outras pessoas, e aqui nós temos que entender que no universo que vivemos, os aí 8 bilhões de seres humanos, a gente precisa entender que as pessoas não têm esse conhecimento. O doutor Augusto Cury, ele está entrando nas escolas, porque nós precisamos ensinar isso, primeiramente, às nossas crianças, para que essas crianças, quando estiverem adultas, elas saberem tudo sobre gestão da emoção. E nós, que estamos aqui, eu que já tenho 51 anos, aprendi isso há alguns anos, se eu tivesse o conhecimento disso, dessa gestão da emoção, com toda certeza, eu teria cometido poucos erros, porque falta o conhecimento. E nós estamos aqui justamente para passar isso, para que você entenda isso. Outra coisa também, a emoção é mais saudável quando mais perdurarem os sentimentos que alimentam o prazer e a serenidade. Para que eu tenha uma gestão emocional satisfatória, legal, eu preciso, então, alimentar o prazer e a serenidade da minha vida. Eu preciso buscar, então, as coisas que me geram prazer e as coisas que me trazem serenidade. Eu já ensinei para vocês, Conhecendo a Mente, sobre contemplar o belo, que é justamente você sair daquele convívio onde você está e procurar contemplar a natureza, no parque, ir numa exposição, e ali você sair da sua realidade. Eu preciso buscar as coisas que me dão prazer e serenidade. Essa já é a primeira tarefa para você fazer, até sexta-feira que vem. Vê onde você está perdendo energia, no sentido de estar toda hora nervoso, toda hora impaciente, qualquer pergunta te deixa bravo. Essa já é a primeira tarefa. Nessa semana, você vai procurar estar mais saudável, buscando o que te dá prazer e o que também te gera serenidade. Porque uma vez que você fizer esta lição, uma vez que você colocar essa prática, e isso começar a ser algo diário, o que pode ser já te dar prazer? Eu gosto muito de caminhar. Eu acabei o trabalho, a mente estava cansada, eu opero 3 computadores, eu lido com pessoas, eu procuro ser o máximo gentil com as pessoas, que eu estou no WhatsApp. Uma coisa que você precisa entender de antemão, você não pode, de modo algum, jogar sua frustração, jogar qualquer coisa na outra pessoa, porque ela não tem culpa. É por isso que você tem que buscar o prazer e a serenidade. Eu procuro caminhar. Hoje eu caminhei quase 5 quilômetros, 800 metros. E aqui estou sereno. Isso me dá prazer. Outra coisa que me dá prazer é estudar. Amanhã eu tenho que palestrar, domingo eu tenho que palestrar pela manhã e à noite. Então, eu tiro o dia para ficar meditando, estudando, para que eu possa trazer argumentos, para que eu possa ter o que falar. Isso me dá prazer, isso me deixa sereno. Eu ponho lá meu fone, eu gosto de estudar ouvindo louvor, então eu saio de qualquer ambiente conturbador, porque a minha casa não é um ambiente conturbador, mas, de repente, eu não dormi bem, eu tive uma semana conturbada, e aí eu preciso me fechar e me conectar com o Espírito Santo para que eu possa trazer ali um conteúdo para as pessoas que vão me ouvir. Você tem que fazer isso. Você tem que buscar esse prazer e essa serenidade.
friso mais uma vez, é você que tem que buscar. E outra coisa que você sabe o que te tira o prazer e a serenidade. Então, nós estamos combinados aqui. Você tem uma semana para fazer essa lição de casa. Tentar fazer sua emoção ser mais saudável, e a semana que vem você já põe lá no chat. Eu consegui, foi bom, consegui. Olha, gente, eu fiz isso. Pode pôr no chat, porque aí as pessoas vão estar vendo, e isso pode ser um motivo de alegria aí, e também um trampolim para as demais pessoas. Outra coisa. A tolerância. A tolerância é um atributo dos fortes e não dos fracos. Tolerância. O que produz a tolerância? Produz uma profunda estabilidade no campo da energia emocional. Como você é? Pavio curto, algumas pessoas testemunharam que conseguiram ficar mais calmas. Eu estou ajudando uma pessoa que está passando por um período muito trágico da sua vida, e passando com a psicóloga, e ela falou que eu ajudei muito ela. Por quê? Porque nós precisamos usar essas técnicas, colocar isso em prática. E quando se fala de tolerância, não é ser bobo. Não. Mas é você fazer o que nós já aprendemos. Raciocinar antes de agir. Isso é tolerância. É pensar antes de responder. E isso é um exercício de quem é forte. Não é um exercício de quem é fraco. Então, nós precisamos estar entendendo isso. E aí você precisa ter algo em mente. Só se constrói a tolerância se primeiro construir vou repetir. Só se constrói a tolerância se primeiro se construir a capacidade de compreender as limitações dos outros. Quando a pessoa está fazendo algo, pode ser que ela seja limitada, ela não tem o que você tem. Ela não passou por esse curso. Então, entenda o lado da pessoa. Ajude. Em vez de sair brigando, vociferando, sente com ela. Procure entender o comportamento dela. Não se ganha nada levando tudo a ferro e fogo. Não se ganha. O bom é ser tolerante. Nós temos exemplos bíblicos. Um homem que devia tanto e foi perdoado. E na hora que ele foi ter que perdoar uma outra pessoa, ele não perdoou. E acabou castigado por isso. Ser tolerante vai fazer bem para você. E repito, não é ser bobo. É você saber tolerar as pessoas. Principalmente os erros. Todos nós. Certa ocasião, Pedro chegou para Jesus e falou assim: ô Jesus, eu tenho que perdoar a pessoa lá 7 vezes? E Jesus falou: não, é 70 vezes 7 ao dia. Isso é tolerância. Outra lição de casa. Ser mais tolerante. Ser mais refletivo. Pensar antes de responder. Respirar antes de agir. Só vai fazer bem. Esses exercícios só vão te fazer bem. E é isso que você precisa entender. Um outro detalhe. O mesmo princípio ocorre com a capacidade de perdoar. Se você não é tolerante, você não consegue perdoar.
E perdoar também é para fortes, não é para fracos. Perdoar não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza. Só os fortes perdoam. Só eles conseguem ver o que está por trás dos comportamentos dos outros. Eu gosto daquela passagem de João, capítulo 21, que Pedro, depois de negar Jesus, passa a mão na rede e fala lá para mais 7 companheiros que ele vai pescar, não quer mais saber. E para ele, o ato dele era imperdoável. E a Bíblia diz que Jesus foi até ele. Então, se você já foi perdoado, você precisa praticar o perdão. Por quê? Por que eu tenho que praticar o perdão? Olha que coisa interessante. Interessante e muito séria. Quando você perdoa, a arte do perdão protege a emoção. No que qual é o resultado? Qual é a consequência, então, de não perdoar? Você não vai ter a sua emoção protegida. É imprescindível haver o perdão. Então, a capacidade de perdoar e de ser tolerante depende de um treinamento. É o que eu estou passando para vocês, treinamento. E eu já estou catalogando material para o próximo, que é a imersão de cura. Nesse, perdeu a chance de continuar. Imersão de cura, muita coisa boa, que é onde nós vamos, aqui é para você gerir a sua emoção. Nessa imersão de cura é para ver onde você está errando, como pai, como ser humano, como marido, como esposa, aí o que você tem que fazer? Por isso que chama imersão de cura, é para você ser curado. Se de repente você aliar a imersão de cura com as técnicas que nós vamos ver, com certeza você vai ser um ser humano bem melhor. A sua família vai notar, todos ao seu redor irão notar a sua melhora. E aí? Está disposto a proteger a sua emoção? Se sim, você tem que praticar duas coisas. Repita comigo aí. Ser tolerante e saber perdoar. Vamos lá? Ser tolerante e saber perdoar. Tem coisas que você tem que falar. Na magistratura, no magistério, melhor dizendo, a melhor forma de você aprender é repetindo. Quando você vai conversar com uma pessoa que ele não é tolerante e não sabe perdoar, só no timbre da voz dele você já sabe. E qual é a dica que eu te dou quando você pegar uma pessoa assim? Eu já falei, mas vou repetir. Você precisa diminuir a sua voz, a sua intensidade na voz. Eu já treinei tanto isso que até calmo, conversando com uma outra pessoa, eu não noto que a minha fala está tão baixa que a pessoa fala, não estou entendendo. Porque você precisa treinar. Eu fui pregar terça-feira, numa igreja, que eu preguei conversando, tranquilamente, falando sobre família. Aí eu passei as características de uma família próspera. Foi muito gostoso. E depois saí com a minha esposa para jantar, que fazia meses que não fazíamos isso, aproveitar que no final de outubro foi aniversário dela e no começo de novembro foi o meu, e nós não saímos ainda para fazer essa comemoração, só eu e ela, e nós saímos, fomos lá no restaurante, lá em São Bernardo, foi gostoso. E assim você vai cultivando a sua emoção também. É bom, faça isso. Quem sai ganhando é o casal. Pois bem, agora, uma pergunta. O que é a gestão da emoção? O que será?
que você tem em mente com gestão da emoção? A gestão da emoção nos leva ao quê? A amar a tranquilidade, o prazer de viver e a saúde emocional. Você sempre vai preservar estas coisas. Repita aí comigo. Amar, tranquilidade, prazer de viver, saúde emocional. Você nota que quando você repete, eu não sou muito fã desse negócio de vira para o lado, não. É você repetir. Quando você repete, parece que você está liberando algo dentro de você. Então, na gestão da emoção, eu preciso amar mais. Eu preciso ser mais tranquilo. Eu preciso ter o prazer de viver. Eu tenho que voltar a ter o prazer de viver, a acordar e falar: oh, que dia maravilhoso. Muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Temos que ter prazer. E isso vai gerar uma saúde emocional em todos nós. Isso é gestão da emoção. A gestão da emoção também, ela vai fazer com que, de forma tão consciente e inteligente, que nos encoraja a nos preparar para os tempos de conflito. Então, quando eu tenho isso na minha vida, amor, tranquilidade, prazer de viver, saúde emocional, quando chega o momento de tempos de conflitos, eu vou acabar preveni-los, ou minimizá-los. Por quê? Porque eu me amo, eu estou tranquilo, eu tenho prazer de viver, e com isso vai gerar uma saúde emocional em mim. Chegou o problema, ok, vamos ver qual é a melhor saída. E muitas vezes o problema, a melhor saída é não fazer nada. Deixar ele lá. E vamos continuar vivendo. Só é eficiente quem aprende a ser líder de si mesmo. Só é eficiente quem aprende a ser líder de si mesmo. E aí nós temos um detalhe. Sem a gestão da emoção, se você não souber aplicar as técnicas que eu vou te ensinar, se você não souber aplicar o que já foi ensinado em 7 aulas, e agora nessa primeira sobre gestão da emoção, você não vai conseguir sustentar nenhum treinamento. Você pode fazer 500 imersões. Você não vai conseguir. É imprescindível gestão da emoção. Uma vez que eu tenho gestão da emoção, eu consigo me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Vou repetir, com qualquer tipo de pessoa. Deixa eu voltar aqui para você ter uma ideia, o que eu estou tentando te explicar. Por que eu vou conseguir me relacionar com qualquer tipo de pessoa? Porque eu me amo. Se eu me amo, eu vou amar o próximo. Eu vou amar a tranquilidade. Eu vou amar o prazer de viver. Eu vou amar a saúde emocional. E aí eu vou ter gestão. Eu vou ter gestão sobre mim mesmo. Erra quem pensa que o pior inimigo é aquele que está lá fora. Não, o pior inimigo é o que está aqui dentro. E é ele que você precisa domar. E é ele que você precisa tomar cuidado. É ele. É com ele. Repito, não é aquela pessoa que não gosta de você, que trama pelas suas costas. Não, é você mesmo. Quantas vezes você se auto-sabota? Quantas vezes você não põe em prática o que você já aprendeu? Você não tem desculpa. Quem está aqui desde conhecendo a mente, você tem 7 passos já para estar avançado.
E quem não assistiu, tá lá no grupo, Conhecendo a Mente. É só voltar lá e ver, pegar uma das 7 aulas e assistir, ou assistir todas. Vai ficar lá, de graça. Pode repassar, fique à vontade. Se você não souber gerir sua emoção, não tem treinamento que vai dar jeito em você. Você pode ir para o psiquiatra, você pode ir para o psicólogo, você pode fazer terapia. Teve um rapaz, eu fiz coach com ele queria que eu desse as respostas para ele, falasse para ele o que ele tinha que fazer. Eu falei para ele que eu não sou babá. Um empresário que só de entre aluguel e funcionários, ele tinha que ter, abriu o mês devendo 40 mil. O que falta é isso que nós estamos aqui, falando, gestão da emoção. A arte, antes, isso aqui é muito marcante. Antes de uma empresa falir, a mente de seus executivos entra em colapso. Entra em colapso a mente. Antes de uma empresa falir, quem fale primeiro é a mente dos empresários. Antes de profissionais liberais serem excluídos do mercado, a mente deles se engessa. Eu vou dar um exemplo aqui que para alguns pode ser bobo. Eu cortava o cabelo com uma pessoa, mas ela não se atualizou. E agora eu estou cortando o cabelo com uma outra pessoa, porque além de se atualizar na questão de conhecimento, ele também fez lá o clube de assinatura, e se você pagar um valor lá mensal, você pode ir quantas vezes você quiser. Se você quiser ir uma vez por semana, você vai. Se você quiser ir uma vez a cada 15 dias, você vai. Está incluso naquele pacote. Eu fiz, meu filho mais velho fez, o meu filho mais novo está indo cortar o cabelo lá. Por quê? Porque você precisa oxigenar aí o cérebro, você precisa estar com a sua gestão emocional em dia. Antes de casais implodirem seu romance, suas emoções entram em decadência. É sempre um dos lados que vai ter esse problema. Do mesmo modo, antes de pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas, sua psique e o seu corpo gritam por socorro, porém não são ouvidos. Quantas pessoas têm manchas no corpo? É a mente, é o corpo dizendo que a sua mente não está bem. Pessoas que ficam como se tivesse com alergia. É o seu corpo dizendo para você tomar cuidado, precisa parar. É o seu corpo pedindo socorro. E antes de falharem na formação de filhos e alunos, pais e professores atuam como meros manuais de regras e não são como estimuladores da arte de pensar. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos pensem. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei semana passada sobre esse livro. Augusto Cury está lançando um livro agora sobre o problema dos aparelhos digitais. Ele está lançando o livro, e junto com o livro, ele tem algumas palestras falando sobre os problemas da era digital. Vá atrás, compre, leia, ouça o CD que vai te fazer bem. Faça com que o seu filho tenha ali, que ele pense, que ele tenha a possibilidade de ser diferente. Tá?
Quem já assistiu esse desenho sabe por que eu coloquei isso. O que é normal hoje? Hoje o normal é sofrer por antecipação. Hoje o normal é remoer frustrações. Hoje o normal é remoer mágoas. Hoje o normal é ser ansioso. Hoje o normal é ser irritadiço. Hoje o normal, como eu já disse, é ser impaciente. Hoje o normal é desproteger, é se desproteger emocionalmente. Tudo isso é normal. É normal para quem não tem gestão da emoção, é normal para quem quer sofrer. E eu estou ensinando vocês aqui a não querer sofrer. Se você já teve essas qualidades aqui negativas, eu não vou colocar qualidades, esses defeitos, perdão. Se você remói frustrações, se você remói mágoas, se você é ansioso, irritadiço, impaciente, desprotegido emocionalmente, e tudo isso vai gerar em você o quê? É disso aqui que vai ser falado mais à frente. Você estará gerando em si lixo emocional na sua mente. Você vai estar aí tendo um acúmulo enorme de lixo na sua mente. Quantos de nós não ficamos irritados quando vemos um terreno baldio, cheio de lixo, que esses lixos podem trazer animais peçonhentos, pode trazer rato, barata. E será que na sua mente não está igual um terreno baldio? Que isso? Por quê? Volto a afirmar, porque você sofre por antecipação, você remói frustrações, remói mágoas, você é muito ansioso, é irritadiço, impaciente, e desprotegido emocionalmente. É normal você ver pessoas brigando em agência bancária, é normal você ver gente brigando no trânsito, é normal para quem vai usar o homo bios, vai se tornar um ser humano mais irracional. O que é um ser humano irracional? Coloca no automático e sai peitando o que precisa, sai brigando com quem precisa. Quem não tem gestão da emoção, é normal ter isso aí, ó. O que é anormal? O que é anormal? Anormal é ser líder da sua própria emoção. Isso é anormal. Por isso que eu repito, é por isso que está saindo a inteligência emocional e no lugar está entrando a gestão da emoção. Você precisa ser líder da sua própria emoção. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Até quando as pessoas vão ditar o quanto você é feliz, o quanto você é paciente ou impaciente? Até quando você vai deixar que o comportamento de outras pessoas influencie no seu comportamento? Influencie no seu comportamento? Até quando o grito do seu chefe vai fazer com que o seu dia seja um dia improdutivo, seja um dia que você fala, ó dia, ó céus, ó azar? Seja líder de si mesmo. O chefe falou alguma coisa que não corresponde, dê CD. Você não precisa falar para ele. Ele te dá um feedback que não é verdadeiro, dê CD. Não se esqueça que ele é ser humano também, ainda bem que algumas empresas têm a liderança, têm o feedback 360. O que é o feedback 360? Todo mundo é avaliado. Ainda bem que inventaram isso, criaram isso. Você não pode, porque alguém não fez o que você quis, porque alguém não respondeu aquilo que você perguntou. Não. Uma das técnicas que você vai aprender é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Virar a página. Seja líder de si mesmo, na sua própria emoção. Ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas lágrimas, as suas perdas, frustrações,
para alcançar o pódio. Para eu alcançar o pódio, eu vou utilizar minhas lágrimas, minhas perdas e minhas frustrações. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Uma porta se fecha aqui, outra vai se abrir ali. Se eu amo a vida, eu vou sempre querer algo de bom dela. Eu já falei isso para você no curso que nós estudamos. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você atrai. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. Use as coisas erradas para o seu bem também. Uma coisa que você precisa entender para a gente já começar a encerrar aqui. O jogo se ganha primeiramente na mente. É na mente que você vai ganhar o jogo. A informação que controla a sua mente vai controlar a sua gestão emocional. Uma das coisas que você precisa entender, que quanto mais grato você for, mais substâncias boas do seu corpo vai produzir a sua mente. Faça uma pesquisa para você ver o quanto é importante ser grato. Uma pessoa rígida, impulsiva, tímida, fóbica, pessimista e ansiosa pode bloquear o seu desempenho. Isso aqui é bom repetir. Uma pessoa que tenha essas características, ela pode... Você sabe o que é bloquear o desempenho? Você pode ter o talento que você possui, você pode ser inteligente, você pode ser o que for, mas se você for uma pessoa rígida consigo mesmo, impulsiva, tímida, fóbica, pessimista e ansiosa, você pode bloquear a sua inteligência emocional, ou, no caso, gestão emocional. Infelizmente, você vai bloquear as suas emoções. E uma coisa que você precisa entender: há muitos mendigos que moram em palácios, porque têm a mente bloqueada. Tem um livro do Dr. Augusto Cury, que ele é um pouco grosso assim, mas, queridos, como foi bom eu ter lido aquilo. Prisioneiros da Mente. Conta a história de um bilionário e seus filhos. Tem parte que você tem que parar para chorar. É fenomenal. Eu vou tentar achá-lo lá em casa e trazer para mostrar para vocês. É um dos melhores livros que eu li sobre a mente presa. Não seja uma pessoa que simplesmente tem uma casa bonita, não desfruta dela. A educação dos filhos, de alunos, deveria ser carregada de técnicas de gestão da emoção. Porque uma vez que você ensina isso para os filhos, para os alunos, vai enriquecer tanto as habilidades cognitivas como as não cognitivas. Eu quero aqui dar um exemplo. Eu fui chamado pela escola do meu filho, que ele estava no primeiro ano do ensino médio, e as reuniões eram maçantes. Por quê? Porque a diretora, a vice-diretora, o coordenador pedagógico e os professores, eles malhavam os alunos medíocres, vamos assim dizer. Só que os pais desses alunos, eles não compareciam. Só ia nas reuniões os pais dos alunos que se comportavam. Eu fui em uma, falei para minha esposa, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Eu fui em duas, na terceira não deu. Eu já sabia a reunião do início ao fim. Eu levantei minha mão. Falei,
É a terceira reunião que eu participo e vocês só criticam quem não está. Aí ela falou assim, você é pai de quem? Aí eu falei o nome do meu filho. Eu falei, tá bom, porque uma coisa é você apontar e não ser modelo. Meu filho, ele tinha boas notas, ele era comportado, como deve ser. E aí, resumindo a história, eu me apresentei à diretora de forma reservada e falei que eu era coach, falei que eu tinha o coach de gestão emocional, expliquei, dei uma palhinha lá para os pais ficaram interessados, mas eles foram me chamar só na quarta, quinta reunião. Na quarta reunião, eles voltaram a falar novamente, eu chamei a diretora, falei, os pais falaram, mas temos aqui o pai de um aluno que já se prontificou a ajudar, enfim. Eu fui dar esse treinamento, um treinamento rápido para os professores gostaram muito, e quando acabou a palestra, para os professores, eles falaram, mas o que você falou é difícil de pôr em prática. Eu falei, não é. E nisso, eu estou saindo, a diretora veio comigo, a diretora falou, mas será que dá para pôr em prática? Eu falei, dá para pôr em prática. E o que eu pedi a ela? Que me desse esses alunos problemáticos e me concedesse uma sala para que eu pudesse ensinar a gestão da emoção para eles. Eu só queria os problemáticos. Eu só queria aqueles... E ela falou, mas não sei se dá para colocar isso em prática. E nisso, o meu filho me encontrou no corredor, me beijou, eu falei para ela, dá licencinha, entrei na sala. E em coisa de 3 minutos, eu apliquei a gestão da emoção na sala, com coisas que estavam acontecendo, de alunos que estavam se degladiando. Com 3 minutos, eu apliquei a técnica, e os alunos falaram, você vai dar aula aqui para nós? Eu falei, não, porque vocês queriam. Você não quer ficar e já dar aula para nós? 3 minutos. A diretora ficou assim, estarrecida. Mas, infelizmente, não teve coragem de mexer na ferida. E eu tinha, na época, uma equipe. Eu tinha um rapaz que estava fazendo psicologia, e ele também coach, um outro rapaz também coach, que nós iríamos aplicar, eu iria dar um treinamento para eles, e éramos em 3, poderíamos... Porque é muito mais fácil reclamar, é mais fácil apontar, do que trazer uma transformação, uma melhora. Uma coisa que vocês precisam entender é que nós precisamos sempre nos colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro, aprenda a filtrar estímulos estressantes, tudo isso. Cuidado com o risco de formar predadores individuais e egocêntricos, em vez de gerar pessoas generosas e colaborativas, tudo isso nós devemos tomar o maior cuidado. Então, concluo dizendo, o eu jamais pode ser anulado. No entanto, ele pode ser refinado com inteligência, equipado com humildade e ser revestido com sabedoria. Essa parte aqui eu vou colocar lá no nosso grupo. Eu já quero aqui agradecer a participação de todos vocês. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Tá? Você que vai assistir posteriormente, que essa aula possa ser de grande valia para você. Muito obrigado pela sua atenção.